Dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 8. Conforme a gente combinou, começamos às 9h05 para quem está aqui, né? Quem for entrando no decorrer da aula, a gente vai complementando, lembrando que essa aula também ela fica lá no YouTube, né? Caso às vezes vocês precisem sair, atender algum cliente, né? O que o cliente ele é realmente prioridade na nossa empresa. Depois vocês podem assistir ou então revisitar esse material lá no nosso canal do YouTube. E hoje, gente, o que que a gente vai falar, né? Nossa aula número 8, a gente vai falar sobre como a gente conseguir realizar visitas estratégicas. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui nessa aula que eu venho refletindo bastante, né? Hoje a gente está na nossa aula de número 8 e trazer para vocês um pensamento. Primeira coisa, para você hoje ter um sucesso nas vendas, o vendedor precisa ter resiliência. A primeira coisa que o vendedor precisa ter é resiliência, porque a gente vai tomar não, muitos nãos, para a gente conseguir o sim. E uma outra coisa que o vendedor precisa ter é persistência. Então, não adianta você ter técnica, não adianta você estudar, fazer curso, se tornar o vendedor que mais faz curso na sua R, na sua empresa, se você não tem resiliência, se você não tem persistência. Então, o vendedor, todo dia que ele toma um não, ele tem que levantar e falar: amanhã eu vou tomar um sim. E se eu tomar um não, no outro dia eu vou tomar um sim. Então, sempre persistir para você chegar, né, no sucesso, para você conseguir converter, para você conseguir realizar suas vendas. Eu também sou vendedora, então o que que eu estou falando aqui? Eu estou falando com bastante propriedade, porque eu já levei um monte de não, mas também já levei um monte de sim também. Então, essa aula de número 8 a gente vai. A promessa da aula é sair daqui, né, contornando objeções. Eu vou apresentar algumas técnicas para vocês contornarem as objeções e conseguirem marcar a visita e conseguirem ir até o cliente, né? Conseguir chegar até o cliente, que normalmente quando a gente tenta agendar alguma visita, a gente esbarra na secretária ou esbarra em algum atendente. E o porquê que eu estou dando essa aula, né? Quem aqui não me conhece ainda, eu sou a Loiane. Eu trabalho há 15 anos na área comercial, e desses 15 anos, 4 deles eu trabalhei numa grande AC, né? E lá eu trabalhava justamente nessa área de prospecção, eu já gerenciei carteira, né? E cheguei a levar mais de 3 milhões de faturamento para essa empresa. Então, a gente sabe que o certificado digital é uma commodity, e se você comprar da RX ou da RY, você vai ter o mesmo certificado. Mas se você comprar da RX e tiver um atendimento diferenciado e da RY você não ser bem atendido, com certeza o cliente vai fidelizar na RX. Então, a introdução, né, para quem quer essa aula, para todo mundo que trabalha com certificado digital, então, desde o AGR, né, os diretores comerciais, os donos de AR, então, todo mundo pode participar dessa aula. Os benefícios é a gente aprender abordagens diferentes. Eu falo que quem trabalha com vendas está em constante evolução. Então, todos os dias a gente precisa treinar. Treino é igual atleta. Todos os dias treinar, 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 para a gente ser melhor no que a gente faz. E a aula semanal é uma aula onde a gente consegue, né, aprender isso, e todo dia a gente faz, toda segunda-feira a gente está aqui no mesmo horário, às 9 horas, e hoje a gente vai aprender não podemos atendê-lo. Como conseguir realizar visitas estratégicas. Quando eu comecei na área comercial, a gente tinha algumas, quando eu trabalhava com armários planejados, muitas pessoas colocavam na porta, assim, né? Algumas lojas, alguns clientes, não podemos atendê-lo. Mas aquele recado não era para mim, que estava ali tentando ofertar um produto realmente diferente. Aquele recado é às vezes para aquele vendedor ambulante, né, que não faz sentido. Então a gente vai tentar hoje, com certeza é um pouco diferente. Então a gente vai contornar essas objeções. Então, conforme a gente trabalha aqui, eu vou compartilhar com vocês um mapa mental aqui para vocês poderem visualizar o que eu estou falando. Compartilhando. Ótimo. Então, nosso conteúdo, né, falando um pouquinho sobre a introdução dessa aula, né?
O mercado de certificado digital está em constante expansão, isso a gente sabe, né? A gente está careca de saber sobre isso, né? Em constante expansão, e cada novo parceiro é um potencial e canal de alto valor. Apesar disso, ouvimos com frequência: agora não é o momento, né? Já temos um parceiro, não estamos interessados. Quantos aqui não já ouviram isso quando vão fazer uma prospecção de um cliente, né? O desafio não é vender o certificado, e sim vender a parceria. Quando você consegue vender a parceria, é quando você consegue colocar na cabecinha do cliente que ele precisa de você, que ele precisa da sua empresa, aí que o jogo começa a virar. Então, desafio comum. Não conseguimos marcar reuniões. As pessoas não nos atendem. Dizem que já tem fornecedor. Me conta aqui depois, manda no chat. Quantos desses aqui que estão nessa sala já ouviram isso? Ligou e falou: ah, o cliente, não, eu já tenho um fornecedor, eu já estou acostumado com ele aqui, ele já faz para mim, né? Eu não consigo, né, te dar atenção nesse momento. Ou então, às vezes, toca o telefone e não atende. Com certeza, muitos aqui já passaram por isso. E a gente ainda vai continuar passando, mas a gente vai aprender técnicas de como contornar essas objeções. Então, o objetivo da aula é ensinar como estruturar abordagens, né, que vocês vão conseguir ter portas abertas, né, para vocês entrarem e conseguir chegar no decisor e apresentar a proposta comercial, utilizar técnicas que dá para contornar as objeções, trazer exemplos de parcerias em diversas áreas onde a certificação digital é útil. Então, parar, às vezes, eu sei que o contador, gente, ele é um parceiro estratégico da nossa R. Por quê? Por que que ele é um parceiro estratégico? Porque ele tem a base de clientes e o cliente confia nele. Só que a gente precisa abrir o nosso olhar para outras áreas que a gente possa atuar também. Então, às vezes a gente está muito travado, né, querendo bater somente, ir lá, bater na porta do contador, e o contador ele é muito assediado, claro, mas eu sempre falo, né, eu sou mentora comercial, eu falo para os meus mentorados que vamos listar os principais parceiros que você quer trazer para sua empresa e ir neles, e não ficar ligando para 100, 200, 300, 400 parceiros e você não conseguir converter, porque você tem que analisar. Hoje, gente, a venda ela é mais consultiva. É você analisar o seu parceiro, é você seguir ele nas redes sociais, é você fazer conexão com esse parceiro, é em vez de você ir de repente no escritório dele, tá? Tem uns que funciona dessa forma, você ir lá do nada e aparecer para poder visitá-lo. Mas tem outros que você precisa gerar uma conexão, né? Fazer um rapport com esse cliente. Então, mandar às vezes um presente, mandar um bilhete, mandar um e-mail, que seja, né? Nas nossas aulas anteriores eu falei bastante sobre isso. Então, você tem que criar conexão com o seu cliente. É claro que quanto mais você, eu já dei aula de prospecção, quanto mais você prospecta, mais você tem a possibilidade de crescer a sua base. Só que você está crescendo estrategicamente ou você está crescendo atirando para todos os lados? Então, a gente precisa ter essa visão, essa clareza quando a gente traz, né, essa questão da prospecção também. Fundamentos da venda de valor, né? Conceito-chave. As pessoas odeiam ser vendidas, mas adoram comprar. E aí eu falei sobre a venda consultiva, né? A venda consultiva, você mostra como gera valor ao invés de apenas vender um certificado digital. Venda a transformação. Mostre como a parceria gera mais receita para o cliente. Então não adianta você ligar e falar assim: Fulano, seu certificado está vencendo. Vamos renovar com a gente? Todo mundo faz dessa forma. Ou então para o parceiro: oi, eu sou da R Sucesso Total. Eu quero te apresentar um modelo de parceria. Todo mundo faz dessa forma. E você vai continuar fazendo da mesma forma? Por isso que eu falo, a venda consultiva é você mostrar para ele o real significado, o real valor da sua empresa, o porquê que a sua empresa está ali para solucionar o problema dele. Igual eu falei, a certificadora digital, o certificado digital é um commodity, mas você está trazendo benefícios porque para ele estar junto com você, você está trazendo soluções, você está trazendo
diferenciais, que não seja porque hoje a gente fala, meu atendimento é rápido, eu faço por videoconferência, todo mundo faz por videoconferência. Qual que é o grande benefício que a sua R pode trazer para esse cliente para que ele fidelize com você? É atendimento, é pós-venda, gente, é um todo. É desde quando o cliente entra lá na sua esteira, no seu funil, até o momento que ele vai renovar o certificado dele, porque você tem que estar um ano ali conversando com esse cliente, um ano mostrando para esse cliente para ele não te esquecer. Lógico que não é bombardear o cliente de várias informações, mas você tem que ter um planejamento para que não chegue qualquer pessoa nesse cliente, e cliente eu falo parceiro também, tá, gente? Não somente o cliente final, para que quando chegue uma outra R nesse cliente, ele fala, poxa, eu já tenho um atendimento tão excelente, um acompanhamento tão excelente, né? Tudo excelente, para que eu vou ir para aquela R ali por conta de R$ 10? Então, parem de focar em preço e foquem em valor. A venda de dois níveis. Então, a gente tem a venda de acesso, né? Que é a visita estratégica, onde você vai para poder fazer a visita. E primeiro você vai acessar o cliente, você vai entender o cliente, você vai se conectar com o cliente. Depois você vai vender o seu projeto, que é a sua parceria. Às vezes a gente vai afobado, né? Que é preciso bater minha meta e acontece. É raro, mas acontece muito. Mas estude o cliente, mostre para o cliente que você se importa com ele, que você está ali para resolver realmente o problema dele. Né? Então, como contornar objeções e marcar reuniões? Como que eu consigo fazer isso? Objeções não são barreiras, são sinais de interesses mal nutridos. Então, se tem objeção, gente, é porque o cliente normalmente eu sempre falo isso também para os meus alunos, para os mentorados. Se o cliente, normalmente o que ele fala não é realmente o que ele quer te falar. Tem uma objeção por trás da objeção dele. Se ele fala, mas o preço, mas eu já tenho um parceiro, mas às vezes ele tá querendo só se livrar de você. Então, a gente tem que ter técnicas para a gente entender qual que é a objeção de verdade, a real objeção, né? E não objeção por trás da objeção. Então, três objeções clássicas e como você vai responder elas. A primeira, já temos um fornecedor. Respostas, perfeito. Parcerias sólidas são sinal de maturidade. Posso te mostrar em 10 minutos como agregar valor ao que você já tem? Você não está querendo tirar ele do parceiro dele. Você está querendo mostrar para ele o que ele já tem, entender o que ele já tem para que você traga um diferencial. Às vezes ele está precisando só de um atendimento melhor, ou um pós-venda estruturado, ou não sei. Então a gente tem que perguntar, a gente tem que oferecer para a gente entender. Outro também, às vezes aquele contador pequenininho, né? Poxa, não tenho demanda, não tenho demanda. É comum isso acontecer quando não há um plano de ativação estruturado. Posso te mostrar cases em que conseguimos gerar fluxo com parcerias bem simples? Você está se preocupando com ele, falando assim, poxa, eu posso, com a minha parceria, eu posso trazer até cliente para você. Você pode conseguir conquistar mais clientes. Você pode conseguir é, trazer clientes realmente quentes, né? Leads quentes para sua empresa. Você está se preocupando com o futuro do negócio dele. Isso é uma venda consultiva. Aquela clássica, manda por e-mail. Não. Você liga e fala, não, manda aí por e-mail que depois eu vejo. Resposta: claro, mas garanto que com 15 minutos de conversa consigo te mostrar algo que um PDF jamais mostraria. Eu vou te mostrar na prática como funciona, desde da abordagem até o processo final com o seu cliente. Aqui o seu cliente é importante, você é importante. Então, por isso que eu vou tirar 15 minutos do meu tempo e eu vou tomar um pouquinho do seu tempo, mas eu tenho certeza que esses 15 minutos vão valer para 10 anos de parceria, 5 anos de parceria. Você trazer valor também. Falar para ele que o PDF não vai gerar essa conexão, né? Trazer para o cliente que a conexão é importante. Estratégia de conexão. Use gatilhos mentais, autoridade, prova social, reciprocidade, né? Então, exemplo, temos hoje parcerias com clínicas médicas e sindicatos que aumentaram o ticket médio por cliente em até 20% com a nossa ativação digital. Posso te mostrar?
Pega aquele cliente que está na sua base, que está performando, que está satisfeito, faz uma conta. Hoje ele está me trazendo, antigamente ele me trazia 5 certificados por mês. Hoje ele está me trazendo 15. Por quê? Pergunta para ele. Por que que você está me trazendo 15 clientes? Qual que escute o cliente que está na sua base, né? Esse cliente está na sua base, é uma pessoa fiel a você. Escuta dele e traga uma prova social para os seus futuros parceiros, né? Quantas ARs fazem isso? Não sei, mas a sua pode fazer isso. Então, outro detalhe que a gente pode trazer, qual que é o roteiro? Que eu tenho que seguir para me ter uma visita estratégica? Qual que é o roteiro? Primeiro objetivo da visita, o porquê que você está indo lá, né, no cliente. Então, explorar o modelo de negócio do parceiro, entender as peculiaridades desse parceiro, quantos clientes ele tem, se ele já é um cliente que está no digital, vai lá no Instagram, vai lá no LinkedIn, vai no TikTok, vê se ele já está no digital. Se ele não tiver, é uma coisa que você pode dar mais também para ele. Então, identificar sinergias onde o certificado digital gera valor. Às vezes o cliente está tão focado no PJ1 e esquece dos outros modelos de certificado. Hoje a gente também tem outros modelos que pode agregar valor. Já pensou se todos os seus clientes tiverem nosso certificado pessoa física? Isso não vai facilitar para você? Não, já pensou se você começar a explorar o mercado de certificado digital para a internet, o SSL? Explore. Às vezes, por você não perguntar, você não entende o que o cliente precisa, você só oferece o que as pessoas estão oferecendo. Você não é diferente dos que estão fazendo. Então, criar plano de ação de ativação da parceria. Mostra para o cliente que você tem uma estrutura. Não é somente, você só vai me indicar seus clientes, eu vou pagar uma comissão de 20% para você no final, e aí você vai ganhar e tá todo mundo ganhando. Não, eu tenho um plano de ação. Esse plano de ação ele é estruturado de acordo com a sua necessidade. Sua necessidade hoje, o que que você mais tem de dor com relação ao certificado digital aqui na sua empresa? Nossa, tá vencendo e meus clientes não renovam. Não, eu não consigo fazer acompanhamento. Não, os meus clientes, eles são muito clientes antigos, são idosos, a maioria são idosos, eu preciso de um atendimento personalizado, que vá até eles. Trace um plano junto com o seu parceiro. Você vai mostrar para ele que você está interessado não somente em vender o modelo de parceria, você está interessado em arrumar, às vezes, a casa, organizar o que está deixando de ser interessante para ele, o que está doendo para ele. Então, você é o estrategista. Haja como estrategista. Chegue estrategicamente ao executivo que toma as decisões. Passar por não podemos atendê-lo é fácil, mas chegar ao executivo que toma a decisão requer muita habilidade e fineza também. Então, com certeza, muitos aqui já se esbarraram na secretária, no atendente, manda por e-mail, né? Se você fala, quero falar com o responsável, dono, pelos certificados digitais da empresa, nunca vai conseguir encontrar-se com ele sem um grande embaraço. Não peça para falar com alguém. Então, você não vai ligar, eu quero falar com a pessoa que é responsável pelo certificado digital. Não, nunca peça para falar com alguém. A chave para chegar no decisor é fazer uma solicitação indireta e não assertiva à secretária ou um funcionário administrativo. Exemplo: preciso da sua ajuda. Meu nome é Loiane e tenho informações importantes sobre os certificados digitais. Para quem eu deveria transmiti-las? Você não está pedindo para falar com ninguém. Você está falando que você tem um assunto importante para tratar com a pessoa que é responsável. Se você conseguir o nome, o nome do fulano é X. Se você conseguir o nome, deve fazer outras perguntas abertas para confirmar. Fulano é a pessoa que decide sobre esse assunto? Há alguém que tome decisão junto com ele? Se a pessoa disser, deixa a informação comigo, você vai ser bem educado ou educada, vai falar sorrindo, maravilhoso. Você é a pessoa que decide sobre certificados digitais? Só para me entender hoje o contexto assim da empresa, é você que decide? Né? Em geral, logo a secretária cede, transfere, ou vê, ou tenta. Se ela falar assim, não, agora ele não pode atender, qual é o melhor horário? Eu posso ir aí, deixar um material? Tenta sempre chegar no decisor.
contornando as objeções. Se isso não acontecer, seja simpático e peça o nome do decisor. Ah, tudo bem, você não é a pessoa que decide, mas qual que é o nome da pessoa que decide? Então, você vai ser gentil e vai persistir até conseguir. Por isso que eu falei no começo da reunião. Se você não persiste, a primeira coisa que o vendedor precisa ter é persistir. Se não persiste, você levar um não e desistir, aí fica difícil você prosseguir. Então, um roteiro básico. Abertura com rapport. Vi que vocês têm uma carteira bem forte de clientes, PJs, né, PFs, MEIs. O mercado contábil tem um papel essencial hoje em tudo que é digital, não é mesmo? Dica: elogie algo real do escritório, estrutura, tempo de mercado, reputação, rede de clientes, redes sociais, LinkedIn, não sei. Você vai criar, antes de você fazer a visita, você já cria uma conexão. Você vai entender o que esse cliente está fazendo para você poder falar para ele: poxa, nossa, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava prospectando um cliente e não sei nem se ele está aqui, mas ele utiliza muito as redes sociais, né, para poder gerar conexão. Ele é uma autoridade de registro e utiliza as redes sociais com memes, com coisas bem interessantes. E eu elogiei ele, falei, poxa, suas redes sociais estão muito bacana, é diferente. Por quê? As redes sociais precisam ser humanizadas, e isso eu falei já em algumas aulas. Então, eu achei muito interessante, porque eu criei conexão com ele antes de ir lá atendê-lo, né? Antes de fazer uma reunião com ele. Então, sempre crie conexão com o seu cliente. E, gente, o mercado de contadores, aqui eu estou dando um exemplo de contadores, mas qualquer outro tipo de mercado, hospital, o que você for prospectar, você tem que criar conexão antes. E você elogiar a pessoa. Hoje em dia, quem não gosta de ser elogiado, né? Poxa, sua estrutura tá tão bonita. Nossa, seu escritório. Nossa, o cheiro do seu escritório é tão bom. Me traz um pouco de calma, né? Porque hoje até tem a questão dos cheiros, né? Personalizados. Sempre observe ao seu redor para você trazer um elogio para o seu potencial cliente. Diagnóstico com perguntas abertas. Use perguntas para identificar o cenário atual. Exemplo: como vocês atendem hoje os clientes que precisam de certificado digital? Tem algum parceiro fixo ou cada cliente busca por conta própria? Tem ideia de quantos certificados seus clientes emitem por mês? Vocês já pensaram em monetizar esse fluxo de forma simples? Façam perguntas abertas. Não façam pergunta em que o cliente vai responder sim ou não. Sim ou não, porque normalmente eles vão responder não. Não, se eles responderem sim, é ótimo, porque você consegue contornar. Mas se você fazer pergunta que eles ficam somente respondendo sim, vai ser difícil essa venda sair. Então, tenta fazer perguntas abertas para você entender o que ele precisa. Às vezes você está focando, você chega na visita, você está focando tanto em preço. Ai, meu melhor preço, eu tenho o melhor preço, eu cubro qualquer oferta, o meu preço é melhor e não sei o quê. E às vezes ele nem quer isso. Ele nem quer saber do preço, ele quer saber como você vai resolver a vida dele, como você vai ajudar ele, como você vai trazer maior eh, forma, não maior, mas uma forma melhor de conduzir as emissões do certificado digital, para que os clientes dele não atrasem, para que os clientes dele não deixem de emitir nota fiscal. É você que está no jogo, é você que tem que fazer essas perguntas, não é o cliente que tem que falar o que ele precisa. É você que tem que saber perguntar para entender o que ele precisa. Então, a proposta de valor personalizada, né? E se você pudesse gerar receita indicando o certificado para os seus clientes, você começa a falar de valor lá embaixo, não no começo. Porque tem muita R que liga para o cliente ou liga para o parceiro. Eu tenho o melhor preço do mercado. Nem sabe se o cara está querendo preço, né? Então, posso estruturar com vocês um plano que não demanda investimento e gera receita desde o primeiro mês. Quem não quer ter receita sem precisar investir alto no negócio, né, numa parceria, aí você vai montar o plano que a sua R tem de melhor. É um plano pré-pago, é um plano pós-pago, é o cliente. Aí você, se o cliente nesse momento falar assim, não, mas eu tenho uma carteira X de cliente, eu queria gerar mais retorno financeiro. Aí você vai começar a falar de preço com esse cliente. Aí você vai começar a falar para ele que, olha, meu preço é isso, é X, eu tenho uma proposta dessa forma, onde você vai conseguir ter mais rentabilidade, mais retorno. Então, sempre, primeiro ouvir,
Normalmente a gente é psicólogo, gente. A gente tem que fazer perguntas certas para a gente ouvir o que que a gente quer ouvir e depois a gente dá o diagnóstico para esse cliente. Encerramento com compromisso. Agende a próxima ação. Por exemplo, se a sua empresa for uma empresa que tem um poder de dar uma consultoria para esse cliente, vou dar uma capacitação para o seu time, eu vou treinar seu time de como abordar o cliente, como você conseguir trazer mais clientes, ou não. Eu vou simular uma venda com você, um atendimento, ou não, nós vamos criar uma landing page personalizada para você, onde todos os seus clientes vão comprar lá, você vai conseguir ter acompanhamento das suas indicações, das suas vendas em tempo real. Então, sempre finalize com uma ação para que o cliente saiba que você está ali, mas não é uma parceria rápida, é uma parceria duradoura. E outro que é muito importante, dicas avançadas e gatilhos mentais. A gente precisa usar gatilhos mentais para a gente conseguir chegar até a nossa venda. Então, primeiro, escassez. Estamos selecionando os parceiros em regiões com alto potencial. Então, você não está atendendo qualquer pessoa. Você está selecionando as pessoas que vão ser seus parceiros. É você que está no comando ali. Eu quero que, olha, selecionei a sua empresa porque eu vi muito potencial na sua empresa e eu quero muito ter você como parceiro. A gente pode agendar uma visita? A gente pode agendar uma conversa? Então, sempre mostrar que você que está no comando. Urgência. A demanda por certificação digital tende a crescer com a obrigatoriedade de, exemplo, nova regulação na Receita Federal. Outro exemplo que vocês têm que utilizar muito, mostrar que vocês dominam o que vai acontecer no mercado de certificação digital. A demanda por certificado digital tende a crescer e com a mudança do mercado agora, que vai começar a partir de 2025, com o selo digital, a minha R já está preparada. Então, eu consigo já adaptar a nossa estratégia para o que vai acontecer, porque eu não sou um tipo de empresa que vou deixar para a última hora, porque eu me preocupo com os meus parceiros. Olha a autoridade que você está trazendo nessa fala, de que você está preocupado com ele, com as mudanças que vão acontecer. Então, o mesmo do mesmo, quem liga e só tenta, não traz urgência, tá cheio aí no mercado. Prova social. E com certeza vocês não vão fazer isso porque vocês estão aqui aprendendo, na aula, e vão aplicar essas estratégias para vocês conseguirem converter e trazer mais parceiros para dentro da empresa de vocês. Prova social. Já estamos com parceiros em Anápolis, Aparecida e Goiânia com retorno em 15 dias. Então, você mostrar para ele, olha, eu tenho parceiros em São Paulo, eu tenho parceiros em Manaus, eu tenho parceiros em um monte de lugar e esses parceiros, eles já estão vendo retorno na nossa parceria. Não digo retorno financeiro, retorno em todos os sentidos do que você fez as perguntas abertas para ele e onde você identificou qual que é a dor dele. Então, olha, onde eu identifiquei a dor do meu cliente, ele já está tendo retorno. Então, você trazer isso para o seu cliente, que é uma prova social. Se conseguir um vídeo do cliente, então melhor ainda, que aí você coloca na sua apresentação um vídeo do cliente falando de você. A abertura é tão importante quanto o fechamento. Se você não faz uma abertura top, maravilhosa, seu fechamento não vai ser top nem maravilhoso. Então, em uma visita de venda, seu profissionalismo e sua amabilidade são as primeiras coisas que o cliente efetivo potencial vê. Se você chega numa visita xoxo, tá apresentando porque tem que apresentar, porque tá ali porque é obrigação, essa venda não vai converter. Se você está ali sorrindo, mostrando que você está interessado no que ele fala, que você está interessado no que o cliente fala, aí a gente pode começar a conversar. Então, sorria enquanto fala. Gente, isso é muito importante. É muito importante. A gente precisa sorrir, seja com os olhos, seja com a boca, com o jeito da gente falar. A gente precisa sorrir. Porque às vezes o cliente está precisando só de uma pessoa que sorri para ele, né? Que dá um bom dia diferente. Então, sorria sempre que você está atendendo, mesmo que seja pelo telefone. Dê seu nome e o nome da empresa. Meu nome é Loiane, eu sou da mentoria Aceleração de Resultados. Estou aqui para conversar com você. Isso eu estou falando numa visita, tá, gente? Quando você estiver junto com o cliente. Então, você vai criar autoridade.
Eu sou especialista em certificado digital, eu estou aqui para trazer uma solução para o que você precisa. Eu quero ouvir de você o que que você tem maior dificuldade aqui hoje na sua empresa, porque de acordo com o que você me falar, eu vou trazer o que que minha parceria pode oferecer para você. Tente acrescentar um pouco de humor. Claro que não são piadinhas, é você trazer humor. Às vezes o cliente é torcedor de algum time e fala: Poxa, nossa, ontem domingo o seu time jogou e aí perdeu, ganhou. Traz um pouquinho de humor com naturalidade para o seu atendimento. Ofereça ou peça ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Olha, eu não sei essa informação, caso você não saiba, mas eu vou pedir ajuda para o pessoal lá da minha R. Se me dá alguns minutinhos, né? Na nossa mentoria, os meus alunos têm acesso real time a mim. Então, às vezes, se eles estão num atendimento, eles pegam, me ligam ou me mandam mensagem: Leandro, estou aqui no atendimento, o cliente me fez uma pergunta cabeluda, não estou sabendo responder, me ajuda. É isso. Ou então, ofereça ajuda. Nesse ponto que você está falando, um exemplo, né? O cliente falou alguma coisa, falando, nesse ponto que você está falando, eu tenho uma solução para você. E a solução é isso, isso e isso. Peça à venda. Pode ser apenas conseguir marcar um horário. Persista. Eu quero conversar com você. Eu quero trazer esse benefício para você. Vamos parar do eu. Ah, eu queria. Não, eu quero. Eu queria um tempo com você, eu queria marcar uma visita. Não, eu quero marcar uma visita com você. Eu quero ter um tempo com você. Eu quero trazer esse modelo de negócio para dentro da sua empresa, que eu acho que você vai ter sucesso muito grande com essa parceria. E eu quero somar junto com você, eu quero crescer junto com você. A minha R é especialista nisso, mas se eu trouxer você que também é especialista, que também é uma referência no seu mercado, com certeza a gente vai somar e a gente vai ganhar ter forças e a gente vai ter lucro, aí você vai, né, falando o que, a sua parceria vai trazer para esse cliente. A visita é uma diversão, gente, se a gente considerar assim. Quando eu entrei na antiga AC que eu trabalhava, eu fazia muita visita estratégica, né? Eu chegava no cliente, batia na porta e falava, vim tomar um café com você e conhecer um pouquinho do seu modelo de negócio. E às vezes a gente tem que ser muito cara de pau também, né? Nós vendedores. E muitas vezes eu lembro de uma visita que eu fiz, cara, era num galpão, quente, quente. O cara queria ser um ponto de atendimento. E eu fui lá, um negócio quente. Ele era uma lojinha de informática, mas tinha um potencial imenso, né? Então eu fui, fiquei lá. Ele não podia me atender. E aí o que que eu fiquei fazendo? Em vez de ficar no celular, no Instagram, eu fiquei observando. Observando como o cliente que seria o cliente não, o cara que seria o AGR, como ele atendia. Fiquei observando o local, o espaço, a localização, se passava muito carro ou não. Quando a gente chegou na conversa, quando a gente começou a conversar, eu dei vários insights para ele. Falei, cara, olha, é o seguinte, aqui passa bastante carro. Se você colocar uma placa aqui falando que você emite certificado digital, faz total sentido. Você está em frente a um banco, né? Você pode tentar fazer parceria com esse banco para eles te indicarem. Se não der certo, você pode tentar dessa forma. Olha, a pessoa que quer ser o AGR realmente faz sentido, porque ele atende super bem, né? Ele já tem uma forma de conduzir. Eu acho que faz sentido. Sair de lá com a venda. Eu vendi 100 certificados para ele. Naquela época, quando a gente vendia 100 certificados, a gente tocava até sino. Então, em vez de eu ficar divagando nas redes sociais, eu fui montando o diagnóstico. Tudo que ele me falava, eu já falava, não, é isso. Ah, não, mas eu não tenho. Não, mas a gente consegue um prazo. Ah, não, mas eu não consigo investir agora, não tem. Como é que eu vou abrir um ponto de atendimento? Eu nem tenho cliente e você está querendo me vender sem certificado? Não, é porque eu vi e eu te garanto, você vai ter retorno, você vai ter sucesso. Porque o seu negócio está num ponto muito específico. Que naquela época ainda não tinha videoconferência, tá, gente? Eu entrei na AC quando começou a transformação, que foi bem na pandemia. Então, faça um diagnóstico do seu cliente. Então, a visita ela é uma diversão, se você considerar dessa forma. Prepare-se bem, né? Esteja preparado. Não se desculpe por nada e nem dê desculpas. Às vezes você chegar atrasado, nossa, desculpa por ter atrasado. Não, você tem que chegar com 30 minutos de antecedência para você poder estruturar esse diagnóstico, né? A maneira como você diz a primeira frase determina seu sucesso. Por isso que eu falo.
A abertura é tão importante quanto o fechamento. Não preste atenção em relutâncias ou medo, né? Então, você às vezes está com medo de chegar, né, ao cliente, falar com o cliente. Nem todo mundo que você procura leva uma venda. Então, esteja ciente que, mesmo você fazendo tudo, pode ser que ele fale não para você. E aí, gente, quando ele fala não, é porque o cliente não está preparado para essa parceria. E aí você vai falar isso para ele. Olha, te agradeço pelo seu tempo. Realmente, eu acho que você não está preparado para ter essa parceria com a nossa empresa. Meu telefone é esse. Quando você se sentir preparado, eu estou aqui para te atender. Então, mostre para ele que ele não está preparado. Não é que você perdeu o jogo, né? Aprenda com aqueles que lhe dizem não. Por que que ele me disse não? Fiz tudo, fiz pergunta aberta, gerei conexão, criei rapport. Por que que esse cliente está falando não? Por que que ele não virou parceiro? Tenha um acompanhamento. Se você não tem um CRM, se você não tem um RP, se você não tem, faça um acompanhamento, uma planilha e coloca lá, detalhado, tudo que ele te falou. Às vezes ele fala que a mãe dele está doente, você fala que ele não tem dinheiro agora, coloque tudo para que quando você revisite esse cliente, fala, e aí, sua mãe está melhor? E aí, como é que está o seu financeiro agora? Conseguiu organizar? Então você tem que ter isso anotado, né? Pratique, pratique. Pratique, já falei, pratique, pratique, gente. Por isso que é interessante na empresa de vocês fazerem roleplay com os vendedores de vocês. Vocês estão fazendo isso? Vou explicar o que é o roleplay, né? O roleplay é uma apresentação simulada. É o seu vendedor apresentar para você como ele tá apresentando para o cliente. Porque às vezes ele fala que está fazendo tudo, mas você, na hora da apresentação, você vê que ele não está fazendo tudo. Então, praticar é muito importante. Divirta-se. Divirta-se. Vá, sai, põe o pé na rua e vai se divertir, né? Eles resistirão. E daí? São necessárias 7 exposições, 7 tentativas para que o cliente potencial se torne efetivo. Se você desistir depois de uma ou duas, a venda passará para o próximo que aparecer. Não desista. Foi o que eu falei no começo da aula. Persistência e resiliência. Não são todos. Você pode fazer 7 visitas para você conseguir converter uma. Às vezes você vai fazer 10 visitas para você conseguir converter uma. Às vezes você vai fazer 5 visitas e vai converter 3. Porque você está praticando, você está se divertindo, você está aprendendo com não. E aí você vai conseguir chegar até a sua venda e efetivar o seu cliente. Então, qual que é a conclusão disso tudo? Qual que é o meu recado final para vocês? Não podemos atendê-lo, geralmente não é definitivo. É apenas falta de contexto, confiança e valor percebido. E a sua missão após essa aula é listar 10 potenciais parceiros, aplicar o roteiro de ligação com gatilhos e contorno de objeções e agendar 3 visitas nesses próximos 5 dias, para você conseguir realizar a sua venda. É isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma objeção? Alguma reclamação? Eu estou aqui para ouvir. Caso vocês queiram tiver alguma dúvida com relação ao que eu apresentei, conforme o combinado, toda a aula, vocês têm um brinde maravilhoso, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui o NPS para vocês responderem para mim. Quem responde ganha o mapa mental, então aqui você vai conseguir ter esse roteiro para você aplicar, né, na sua próxima visita, na sua próxima ligação, na sua próxima reunião. E deixa eu compartilhar aqui com vocês. E quem quiser também, gente, entrar no nosso grupo, né, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente compartilha com vocês as aulas, né? Falando qual que vai ser o tema da próxima aula. E eu queria ouvir de vocês também, se vocês têm algum tema, pode, se quiser, só mandar aqui no chat. Né? A gente já falou sobre perguntas abertas, como prospectar clientes, como converter as objeções, falamos sobre selo digital, falamos sobre visitas estratégicas, né? Falamos sobre assinatura no Gov, assinatura normal, PF, qual que eu posso usar, qual que tem validade jurídica. Então, nosso canal do YouTube também está lá. Vou colocar aqui para vocês o canal, para vocês seguirem. Caso vocês queiram revisitar algumas aulas, alguns materiais, tá lá o nosso canal também. E eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem e alguém quiser também
falar alguma coisa, tá aberto aqui um momento. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o canal do YouTube e vou compartilhar também o link nossa, do nosso grupo. Deixa eu colocar meu computador. Ó, falha nossa, gente. Meu computador descarregando. Eu não tinha colocado para carregar. Quase cai aqui. O link do grupo para vocês poderem entrar, caso vocês queiram, tá? Fiquem à vontade. E é isso. Finalizamos mais uma aula que acontece toda segunda-feira, gratuita. Chame as pessoas, caso vocês conheçam alguém que queira participar dessas aulas, tá? Eu estou aqui com o coração aberto para ensinar, para ouvir feedback. E outra coisa, gente, venda, né? Eu desejo que vocês consigam vender na segunda-feira, porque a aula chama Venda Mais Segunda. Então, segunda-feira que vocês consigam hoje ter um cliente estratégico, conseguir uma visita estratégica. E quem quiser ter uma reunião comigo, uma sessão de diagnóstico, estou à disposição também, tá? Então é isso. Muito obrigada. Eu prometi o link, né, Acho que o link está para edição. Ah, peraí. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Pera, gente. Que loucura. Deixa eu abrir esse aqui. Deixa eu abrir esse aqui. Ah, porque tá aparecendo aqui para mim também dessa questão de edição. Peraí. Deixa eu abrir. Já mando para vocês aí de novo. Tá abrindo. Deixa eu clicar nesse aqui. Hoje a internet aqui tá bem. Já tem uns dias que a internet aqui. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui porque ele tá carregando. Não sei se é porque tá todo mundo tentou abrir o mesmo link, mas ele tá aparecendo como carregando aqui para mim. Não tá pesquisa. Acho que agora vai, hein? Vejam se é esse aqui, gente. Olha, tá dando o mesmo. Deve ter dado algum bug nesse formulário, porque ele tá aparecendo só para edição. Mas quem tá aqui, pessoal da. Me manda um oi todo mundo, que eu mando no WhatsApp de vocês. Eu acho que eu tenho o WhatsApp de todo mundo aqui, né? Ou então vocês me mandem um e-mail. Deixa eu anotar meu aqui. Me mandem um e-mail com um oi, que aí eu compartilho com vocês o mapa mental. Porque aí eu vou ter o e-mail de vocês e eu compartilho o mapa mental, porque realmente tá só carregando aqui o formulário, não tá abrindo, tá? E aí eu mando para vocês. E quem quiser, eu mando também lá dentro no e-mail, eu mando o link do grupo para vocês entrarem no nosso grupo lá do WhatsApp. Combinado? Então todo mundo vai ter o nosso mapa mental, me manda um oi no e-mail que eu já compartilho no e-mail de vocês. Muito obrigada por hoje. Que vocês tenham sucesso nessa semana. Vamos, que segundou, vamos para cima. Até mais, gente. Tchau, tchau.